Fala pessoal, muitas pessoas têm dúvidas se imóvel é investimento e hoje eu vou apresentar aqui para você qual é a forma correta de fazer essa avaliação e você vai poder tomar suas próprias conclusões, se imóvel é investimento ou não. Para começar, a gente tem que entender o que é investimento, né? Investimento nada mais é do que proteção e crescimento do seu patrimônio. Por quê? Porque ao longo do tempo o nosso dinheiro tende a desvalorizar, né? A perder valor pela inflação. Então o investimento ele tem que no mínimo superar o IPCA, que é a taxa da inflação, para a gente não perder patrimônio com o passar do tempo. E o investimento busca também ter crescimento de patrimônio, né? A gente não só acompanhar a taxa do IPCA da inflação, como também superar ela e ter um ganho sobre a inflação, ter um crescimento do nosso patrimônio. Existem vários pontos positivos nesse tipo de investimento, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a valorização do imóvel. Nos últimos 10 anos, os imóveis tiveram uma valorização de mais ou menos 15% ao ano. Mas essa taxa de valorização representa o Brasil inteiro. E a gente sabe que aqui na nossa cidade, que é muito abençoada, essa valorização é um pouco acima da média. E hoje eu vou trazer aqui alguns casos reais para te mostrar qual é a valorização que a gente tem tido nos últimos meses e também ensinar a maneira correta de fazer esse tipo de avaliação. A maioria das pessoas faz esse cálculo de lucro de valorização do imóvel da forma incorreta. Eu vou te mostrar aqui qual que é a forma correta de fazer essa conta. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui, vou começar com um exemplo de uma casa no Residencial Interlagos, que é uma casa que foi vendida há um ano atrás por 750 mil e essa casa não está disponível para venda hoje. O proprietário que comprou ainda está morando nela, mas eu estou utilizando esse exemplo porque a gente tem outras opções no mesmo padrão construtivo, do mesmo tamanho de área construída, que hoje, no mesmo bairro também, e que hoje está sendo comercializada na faixa ali de 1.200.000. Então, se esse proprietário da casa de 750 mil quiser vender ela hoje por 1.200.000, em torno de 3, 4 meses, a gente consegue realizar a venda desse imóvel. Então, qual que é a conta que as pessoas geralmente fazem? Se a pessoa comprou um imóvel por 750 mil e vende ele por 1.200.000, tirando ali o lucro de 450 mil sobre o valor que foi investido de 750, a gente chega a um lucro de 60% ao ano. Mas vamos lá, qual que é a conta correta de se fazer? Na grande maioria das vezes, as pessoas utilizam o financiamento bancário para realizar a compra de um imóvel. Então o que acontece no financiamento? Você vai comprar essa casa de 750 mil, você vai dar uma entrada de 20%, que representa 155 mil. E ao longo de 12 meses, que foi o período ali da valorização que a gente está fazendo, você vai fazer o pagamento das parcelas do financiamento. E para fazer toda essa conta aqui, eu utilizei o simulador habitacional da Caixa Econômica Federal. Você pode entrar no site, tem vários outros aplicativos de simulação que você pode usar também, mas eu utilizei esse. E com essa simulação eu cheguei a um valor de parcela de mais ou menos R$ 6.200 ao longo ali de 12 meses. O comprador dessa casa vai ter pago R$ 74.400 de parcela. Somando com o valor de entrada, a gente chega no valor total investido de R$ 229.400. Então esse aqui foi o valor que você investiu depois de 12 meses. E depois de 12 meses o proprietário dessa casa vai realizar a venda por R$ 1.200.000. Para chegar no valor final do lucro, a gente tem que saber qual que é o saldo devedor do financiamento, que a gente também consegue com essa simulação, e a gente chega num saldo devedor de R$ 577.910 depois de 12 meses. E esse saldo devedor, você não precisa se preocupar com ele, porque muito provavelmente a pessoa que vai comprar a casa de você vai comprar utilizando o financiamento. E o processo que é realizado aqui, as pessoas geralmente falam que é transferência de financiamento. O nome correto desse processo é interveniente quitante, que é o processo onde o banco do comprador quita o saldo devedor do vendedor. Então você não precisa de se preocupar com esse valor, o banco do comprador vai pagar o saldo devedor e vai passar a diferença na sua conta. Então, depois, no final de todo esse processo, realizando a venda da casa, você tem R$ 622.089 líquido na sua conta. Para terminar essa conta, a gente precisa de subtrair pelo valor que foi investido. Então a gente chega aqui num ganho de capital de R$ 392.689. Esse valor aqui sobre o valor investido representa um lucro de 171%, que representa 14% ao ano. Essa valorização aqui realmente é um case de sucesso
é um imóvel que foi vendido em uma localização promissora, né? Uma localização que valorizou muito, foi um imóvel novo, muito bem construído. Então assim, isso aqui é uma valorização que, se você faz uma escolha boa de um imóvel bem legal, você corre o risco de ganhar essa valorização. E eu trouxe um outro exemplo aqui que também é um exemplo real. Essa aqui é uma casa que foi vendida 2 anos atrás, 24 meses atrás, na Avenida do Solar dos Ataídes. É uma casa de meio terreno, muito bem construída, tinha piscina, tinha churrasqueira. Mais uma vez, a gente está olhando aqui uma boa localização, um imóvel bem construído, para conseguir, né, realmente ter um bom investimento. Então assim, não é qualquer imóvel que vai te trazer uma boa valorização, mas vamos lá para esse outro exemplo. Foi um imóvel vendido por 380 mil e no final agora de 2021, em dezembro, a gente realizou a venda dessa casa por 530 mil. Então veja bem, em 24 meses a gente teve aqui uma valorização do imóvel de 39%. Então foi uma valorização de 19% ao ano. Mas o que acontece? O mesmo exemplo daquele passado. O proprietário não desembolsou os 380 mil e ele utilizou o financiamento para comprar. Ele deu uma entrada de 76 mil, pagou durante os 24 meses as parcelas que davam em torno de 3 mil reais. No final dos 24 meses, ele pagou 72 mil. Ele fez também algumas melhorias na casa. A área da churrasqueira não era coberta, ele cobriu, fez algumas outras melhorias e investiu 20 mil reais. Então, juntando a entrada, mais as parcelas, mais a melhoria, ele chegou no valor total investido de 168 mil reais depois de 24 meses. Então agora em dezembro, a gente foi e realizou a venda dessa casa por 530 mil. Mais uma vez, a gente tem lá o saldo devedor, né? Retirando o saldo devedor de 286.628, que a gente consegue esse valor através da simulação. A pessoa que comprou a casa entrou com o interveniente quitante, o banco do comprador quitou, né, o saldo devedor lá do vendedor. Então, o vendedor dessa casa recebeu líquido na conta dele R$ 243.372. Subtraindo do valor investido, que ele investiu lá, né, com a entrada, parcela e melhorias da casa, ele chega num ganho de capital de R$ 75 mil. Então, depois de realizar essa operação, o vendedor teve um lucro de 75 mil em cima do valor aplicado inicial de 168 mil reais. Isso aqui representa um lucro de 44% em 24 meses, que representa 22% de lucro em 12 meses e, consequentemente, representa 1,83% ao mês. Então veja bem, onde que a gente consegue esse tipo de valorização, que é realmente onde as pessoas fazem a comparação, né? É na Bolsa de Valores, investido em ações, em fundos imobiliários. Mas olha só, tem uma grande diferença aqui. A Bolsa de Valores ela é volátil, tem muita volatilidade. O valor da ação pode ir muito para cima e pode ir muito para baixo também. Então a Bolsa ela tem um risco muito elevado e a mesma valorização do imóvel, enquanto que o imóvel tem uma segurança extraordinária. Então a grande diferença que a gente tem aqui de um investimento para outro é a liquidez. Enquanto que na Bolsa você realmente consegue em 3, 4 dias úteis sacar o dinheiro e ter ele na sua conta, o imóvel depende da venda. Então a gente precisa de um pouco mais de tempo de maturação para a gente realizar a venda do imóvel, que aqui no nosso mercado é no período mais ou menos de 3 a 6 meses. Então assim, realmente no quesito liquidez, o imóvel perde, ele tem menos liquidez. Mas o que acontece? A gente está falando aqui de investimento, a gente está falando de proteção de patrimônio, a gente está falando de crescimento de patrimônio. Isso aqui significa médio e longo prazo. Por que você precisa de uma liquidez tão imediata? Sendo que a gente está visando aqui um longo prazo. Por que você não pode esperar 3 a 6 meses para realizar a venda do imóvel, ter uma valorização muito interessante, que é bem próxima ou às vezes até maior que algumas ações, e ter essa segurança que o imóvel te proporciona? Então, de acordo com tudo isso aqui, o imóvel é de fato um investimento muito interessante. Na maioria das vezes as pessoas têm medo de achar que o financiamento vai tirar o lucro ali, né, do investimento. Mas assim, de acordo com isso que eu mostrei aqui para você, você viu que em 1, 2, 3 anos você consegue ter lucro fazendo esse tipo de operação. Então você não precisa ficar atrelado àquele imóvel que você financiou em 30, 35 anos, você não precisa de ficar atrelado a ele todo aquele período. Se você realizou a compra através de um financiamento e você tem interesse depois de 2, 3 anos de fazer um upgrade, de mudar de cidade, talvez você precisa, nada te impede de vender esse imóvel. O banco da pessoa que está te comprando esse imóvel vai pagar o saldo devedor, você vai ter um lucro e vai depois ter o dinheiro na sua conta para você
ou reinvestir ou fazer o que você quiser. Espero que eu tenha sido claro bastante aqui. Se eu não fui claro em alguma questão, você pode tirar suas dúvidas aqui, pode comentar aqui no vídeo que a gente troca uma ideia aqui e conversa mais sobre isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo.